gostaria de começar agradecendo muitíssimo as falas de cada uma de vocês. São essenciais, na verdade, para a experiência também que me traz aqui, que é um pouco essa experiência de poder viabilizar fluxos de experiências, né? Lá no lugar que eu trabalho, acho que esse é um dos grandes focos, né, no VTA, no Departamento de Pedagogia, na seção pedagógica, é fazer com que se torne visível para muitas pessoas as experiências de cada um. E talvez eu comece então com isso já. Dentro do trabalho da seção pedagógica, a gente colocou 4 principais objetivos ou principais linhas orientadoras do nosso trabalho para os próximos anos, e uma delas é a formação do professor, né, da professora, a formação continuada, a formação básica. E eu acho que sempre foi muito claro, né, que o professor e a professora são os mediadores que possibilitam o trabalho educativo. Né? Sem professor, sem a professora, não tem escola. E sem a escola, como diz o Sebastião Salgado, que eu sempre de novo repito, não tem esperança. E então esse professor e essa professora, eles precisam do apoio da comunidade, para a qual eles, na verdade, oferecem algo em nome dessa comunidade, porque de uma certa forma a sociedade como um todo delega para a escola um papel que pertence à comunidade, que é o de introduzir os que chegam ao mundo, neste mundo, para que ele se transforme. E esse trabalho que é da comunidade toda, que é da sociedade toda, acaba sendo delegado para uma instância, a instituição escolar, e essa instância, no fundo, confia e se alicerça no professor e na professora. E se a gente olha, né, também para os documentos da Unesco, para pegar um órgão, vamos dizer, que olha, né, no mundo todo como está o estado da educação, a gente vê que, através da pandemia, e no decurso da pandemia e posteriormente, né, a período intenso da pandemia, ficou novamente muito claro que sem o professor, sem a professora, não há aprendizagem. Né? Não sei se vocês puderam ver, mas tem uma pesquisa que fizeram na Holanda, né, num país onde as crianças tinham acesso, né, digital, enfim, não é que faltava condições, né, de acesso, mas no período em que a escola lá ficou fechada, que foi um período relativamente curto se comparado com outros lugares, eles constataram que a aprendizagem foi praticamente ausente, a aprendizagem real das crianças. E eu acho que isso simplesmente aponta para o fato de que a gente aprende porque existe o outro, porque existe a outra. Todos nós, professores e professoras, também aprendemos porque está a criança, porque está o pai, porque está a mãe, a avó. Né? A gente aprende para e com os outros. E nesse sentido, me parece que um grande aprendizado, um grande foco também dentro dessa formação continuada do professor, talvez seja intensificar isso que a gente está ouvindo aqui, que é aprender juntos para o mundo comum. Não existe mais um aprendizado solo que depois se insere no mundo comum. A gente aprende junto porque estamos juntos, para continuarmos juntos. Evidentemente que a aprendizagem do professor ou da professora é diferente da aprendizagem da criança. E ainda assim é um aprender comum. Me parece que na formação continuada dos professores e das professoras é muito importante que a gente volte a isso, que é algo tão simples, na verdade, mas tão essencial. Então, o primeiro ponto que me parece que deveria nortear, ou que poderia nortear cada vez mais uma formação, mesmo assim, uma formação e uma formação continuada com certeza, é essa disponibilidade de se colocar no lugar de um aprendiz junto a outros que também aprendem. E aí, nesse sentido, cada pai, cada mãe, cada família é tanto um professor quanto um aprendiz para nós. E a segunda coisa que eu gostaria de dizer, claro, são assim, linhas bem gerais, né, é a questão da essencialização necessária. Né? Se a gente olha hoje, a sociedade, não só hoje, mas hoje
e cada vez mais, né, alguns falam que eu era professor de matemática antes, 20 anos, então eu gosto de falar em curvas e gráficos, assim, que é uma coisa exponencial, de fato, a aceleração, em muitos sentidos, e essa aceleração também é uma aceleração de apontamentos de problemáticas, né? Então, hoje a gente tem que tratar da questão ética, mas a questão ética relacionada à questão de gênero, mas a questão de gênero também é uma questão da diversidade. De repente, tudo isso vira matéria, vira disciplina de escola. E lá onde antes tinha, sei lá, talvez 8 matérias durante a semana, se a gente olha hoje os currículos escolares, é tanta coisa que não dá conta. Né? E na escola Waldorf a gente quer euritmia, mas o professor de euritmia precisa de 5 aulas, na verdade, para que realmente a apresentação seja maravilhosa, mas também do professor de flauta, né? E agora todo mundo tem flauta, então agora a gente tem que tocar flauta, não é assim, escola. E assim vai, o professor de matemática precisa de mais uma aula, porque senão não vai dar conta. E de repente a gente tem um excesso tão grande de conteúdos, e o que se esvanece, o que vai embora é o aprendizado. Porque se a sociedade projeta tudo que para ela é uma questão e um desafio, e quer que isso se resolva e seja absorvido desde o início da vida da criança, não é? A gente impossibilita essa relação real com o mundo. E eu acho que cada vez mais o professor vai precisar ter a capacidade de eleição. E é o professor, frente aos seus alunos, às suas alunas, que vai poder ter essa condição de eleição. O que agora é o essencial? Porque tudo não dá. Tudo não dá. Não dá para nenhum de nós, nenhuma de nós. E o que agora é o mais importante? Eu acho que essa é uma grande questão para a formação continuada e para a formação do professor. Sempre, de novo, gerar condições de decisão. Condições de tomar uma decisão embasada. E às vezes ela vai ser boa e muitas vezes talvez ela não seja correta. Porque quando a gente toma uma decisão, a gente corre o risco. Mas não decidir e dizer simplesmente, ok, então vai ter a matéria disso. Também vamos fazer pão, mas também vamos fazer, né, granola, mas também vamos... E aí vai, né, no 3º ano, no 5º ano, 10º ano, 12º ano. Na verdade, a gente não precisaria de 12 anos escolares, melhor seria 14, ideal seria 16. Não é possível, não é? A formação, ela tem que, na verdade, se essencializar. E aí é que eu acho que esse impulso pedagógico de Rudolf Steiner dá um instrumento fantástico. Porque o essencializar precisa ter fundamentado em quê? Nas demandas todas que vêm de fora ou na demanda essencial de participar do mundo como cidadão. Ou seja, a gente se orienta naquilo que é o eixo orientador, que é a criança. Né? Ainda assim, eu preciso conhecer o mundo, eu preciso saber das questões de gênero, das questões políticas, da matemática, preciso sim, muitas aulas de arte, preciso sim, tudo isso também. E aí está o professor que vai ter que tomar essa decisão. Então, me parece que essas duas coisas, aprender juntos para um mundo comum e instrumentalizar, oferecer instrumentos para que o professor criativo, ativo, gerador, possa realmente essencializar, dizer o que agora é o mais importante. Né? Não sei, dois foquinhos aí para a questão. Obrigada, tá. Eu também queria trazer talvez 2 aspectos. Primeiro, agradecer, né, esse espaço, essa oportunidade. É um momento onde a gente está crescendo juntos aqui, né, aprendendo muita coisa de todos vocês. E o que eu vejo assim como muito decisivo, muito importante, é esse momento em que a gente recebe esses futuros professores, né, dentro de uma formação, e a importância de empoderá-los, de quando eles chegam a uma formação, eles possam ser eles mesmos e trazerem tudo o que eles têm para trazer para dentro da formação. E não achar que a partir da formação eles vão ser alguma coisa, mas eu já trago uma bagagem incrível de vida, de tradições, de narrativas, de danças, de folclore, de religião. Eu já trago isso junto comigo, e isso é bonito, isso é importante, isso é constitutivo para ele se tornar um professor que traga uma diferença para dentro da sala de aula. Então, tudo que ele é, o que ele já viveu, toda a origem dele,
é uma forma dele se expressar, é uma forma de enriquecer o aprendizado, enriquecer uma sala de aula. E muitas vezes a gente vê que o professor faz o contrário, ele se despede um pouco disso para ser um professor Waldorf, né? Então, isso aqui não posso, aquilo lá também não deve, isso aqui eu acho que não é bem-vindo, isso aqui não é bem visto. Então, ele deixa algo para trás para se tornar uma outra coisa. E, na verdade, eu acho que é o contrário. Ele precisa trazer tudo isso e agora se colocar com esse cabedal à disposição de um novo trabalho. E a Cris fez isso muito bonito num curso lá da faculdade, trabalhou isso lindamente com os futuros professores, e a gente vê que o professor no Brasil ele precisa se sentir empoderado, porque ele se sente muitas vezes muito diminuído, né? Ou porque tem algo dentro da pedagogia Waldorf, da antroposofia que não pode, né? Ou porque dentro da escola pública também tem alguma coisa que limita, torne, não pode isso, aquilo lá, a comida assim, a merenda é assim, não questione. Então a gente sempre se sente meio diminuído, né? E na verdade, então, esse estar bem colocado com toda a sua bagagem, a sua origem, e aí entrar para uma formação de uma transformação pessoal, está aberto para essa transformação pessoal, que eu acho que para mim seria um segundo ponto muito importante. Eu cheguei aqui e agora que passos eu posso dar? Como é que eu posso fazer um trabalho interior? Eu vou precisar lidar com pais, com colegas, com vizinhos, com crianças. Eu vou precisar lidar com tantas coisas e eu preciso criar um espaço para isso. Eu não posso simplesmente entrar na sala de aula. Eu preciso mudar, eu preciso fazer por meio de processos artísticos, por meio de dinâmicas, por meio de vivências, por meio de limites. Quantas coisas possibilitam que eu me abra para agora me tornar um professor que pode, através agora de um trabalho de fundamentação, sim, vamos estudar, vamos trabalhar, vamos verificar, vamos conhecer, né, essa linha pedagógica, vamos conhecer a pedagogia Waldorf, a proposta de Steiner. Mas como é que eu posso essencializar se eu mesma não fiz um grande trabalho, um processo interior, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito bonita. A gente consegue proporcionar essa transformação pessoal, esse embasamento dentro do que é o conhecimento da criança e do ser humano, para daí conseguir essencializar, escolher, olha, não vou fazer casinha, vou fazer horta esse ano, né? Não vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas com que propriedade agora eu vou tomar uma decisão para essencializar, como diz a Constança. Ainda queria dizer um outro aspecto, que a gente está muito feliz na faculdade Rudolf Steiner, porque a gente está fazendo parcerias, e está fazendo parcerias com esse trabalho social muito forte, né? A Mainumbi, que já é uma educação, uma formação continuada há 40 anos, por aí. É uma coisa incrível, né, lá na Monte Azul, e eu imagino que tem muitas outras, mas essa eu tenho conhecimento. Tem toda já uma capacitação, um conhecimento do que é a formação no âmbito social, a vulnerabilidade, problemas de racismo, de abuso, de tudo que a gente sabe que está aí no nosso mundo. E a gente percebe, muito bonito, né, que todo esse conhecimento é necessário para uma formação de educador social, né? Não posso eu lá da faculdade vir falar agora sobre pedagogia Waldorf, porque falta todo esse outro lado, esse conhecimento eu não tenho, né? Então, a faculdade, juntos com um Mainumbi, consegue fazer uma coisa muito interessante, né? Porque tem um lado que pode ser uma documentação acadêmica, que pode ser uma certificação de ensino superior, que pode ser todo um processo, agora, de estruturar um curso como esse, e tem todo esse conhecimento de quem está lá na base, no dia a dia, e tem esse profissional que domina isso. Então, essa junção, ela é muito, acho que bem-vinda, muito saudável e interessante, né? E nesse sentido, ano que vem a gente está colocando um curso em prática nesse sentido, né? Juntando essas duas possibilidades. E acho
Licença, posso só? Por favor. Eu acho que aí como que a gente junta esses docentes, né? Então, o Mainumbi, né, na Ponte Azul tem essa prática, né? E aí, como que a gente junta também esse conceito? Então, como tem a prática e o conceito? Então, sempre ter docente dentro da instituição e um docente fora da instituição, né? Então, a gente tem feito isso, né, assim, esse ano passado, esse ano, e é muito rico, né? Eu trabalho na escola Associação Crianças de Luz como professora há 5 anos, né? Mas eu sou voluntária desde os 11 anos, mais ou menos, né? Dentro da associação. Então, assim, meus irmãos mais novos passaram por lá, a minha família inteira, porque eu moro numa comunidade que todo mundo é parente, né? Então, assim, todo mundo já passou pela escola de alguma forma, ou seja, como aluno, como pai, como ajudante, de alguma forma, né? Então, assim, a escola onde eu trabalho, ela é anexo de uma escola pública, né? Que tem o método tradicional, mas nós somos anexos e trabalhamos com o método Waldorf desde sempre que a escola existe, né? Só que, assim, a gente, professor que trabalha lá, nunca teve uma formação Waldorf, né? A gente foi sendo repassado, que a gente sabe, por outras pessoas que tiveram essa oportunidade, né? Assim, então, a gente sabe um pouquinho daqui, dali, que a gente estuda, que a gente vê, por outras pessoas. E, assim, a gente sempre coloca, muito importante que a Melanie falou, que o que a gente vivencia na nossa comunidade, né? Então, a gente traz a dança do coco, que pra gente é normal, assim, né? Então, os meninos, todo sábado, eles têm um ensaio da dança do coco. Na sexta-feira, que a gente chama sexta-feira livre, a gente vai ou para a praia ou para a duna. Aí lá na duna os meninos vão pegar a fruta da época que está lá, um caju, um ourici, um jatobá, a fruta que tem na época, né? E aí a gente faz uma trilha pela mata, onde eles sabem onde é que tem o pé disso, onde tem o pé daquilo, né? Assim. Então a gente vai na praia correr, brincar, tomar banho de mar, e a Thelma sabe que tudo é muito pertinho lá, né, Thelma? Vai da nossa escola para a praia 2 minutos. 2 minutos. Para a duna é só subir e tá lá. Então, assim, a gente tem essa oportunidade de viver nesse lugar, ainda que a gente brinca muito livre, né? E a gente sabe a importância de trazer para a escola a vivência da comunidade, né? Então, assim, a gente honra muito isso, né? Dos nossos ancestrais, principalmente. Então, na época, a gente não tem uma época de inverno, não tem inverno lá no... né? Então, a gente trouxe a época da comunidade. E na vivência da época da comunidade, o que é que a gente traz? O peixe, o pescador, a labirinteira, o coco, onde a gente passa, as trilhas que a gente faz, quem são os moradores mais velhos, o fundador da comunidade que a gente mora, que era meu bisavô, o seu Estevão, que lá se chama Estevão por ele, né? Sim, que povoou aquele lugar. Então, a gente traz essa força muito grande de repassar para os alunos que estão lá hoje o que a gente vivencia de uma forma muito leve, que eles entendam realmente o que a gente quer repassar, né? Então, a escola ela funciona de manhã para a turma de 3 a 6 anos, e à tarde a gente tem um contraturno para as crianças de 7 a 10 anos, né? E a gente está com uma vontade enorme de abrir uma turma para os meninos maiores, né? Assim, mas aí falta a questão do financeiro mesmo, né? Que a gente enfrenta bastante dificuldade com isso, porque a gente é uma escola que é anexo de uma escola pública, mas o nosso RH é financiado por uma coordenadora nossa que mora no Japão, que capta recurso. Quando chega esse recurso para ser repassado, às vezes falta, às vezes não tem. Aí, como a Thelma já tinha falado, né, que a gente trabalha assim incansavelmente durante a semana, durante as férias, como ela falou. Hoje era meu dia realmente de estar lá molhando as plantas, de acender a luz, de apagar a luz, de abrir o portão, porque a gente tem um poço artesiano que o pessoal pega água, né? Todo mundo da comunidade pega água potável lá para beber. Então a gente tem que encher a caixa, abrir o portão, aí vem um morador, vai dar uma contribuição de R$10 ali, que é por mês, cada um, que é para a gente poder pagar a água e a luz, né? Então, assim, a gente tem muito essa questão na comunidade, que a gente trabalha muito junto com a comunidade e com os pais da escola, que são a comunidade em si, né? Então,
como professora hoje, a gente vê esse desafio grande de ter uma formação continuada e principalmente com o respaldo da FELB, né, assim, que é uma das exigências que seja para ser escola federada, é que tenha um professor com a formação Waldorf, mas para a gente conseguir fazer essa formação pagando, a gente não vai conseguir nunca, né, assim, se for depender do nosso salário. Mas a gente sabe que tem muitas pessoas que querem nos ajudar e que a gente possa ter pelo menos uma ou duas professoras com a formação Waldorf para poder levar esse nome de escola Waldorf, mas sabendo que o trabalho que a gente faz já é um trabalho, né, Waldorf há muito tempo. E como a gente não escolheu ser pedagogia Waldorf, a gente já foi desde sempre, porque quem chegou lá, que foi a Eva, como a nossa primeira professora, ela já veio da Monte Azul com essa vivência, então ela trouxe para a comunidade essa pedagogia e a gente ficou assim, mas é isso mesmo que a gente vive por aqui, então vamos continuar, né? E aí foi uma coisa muito leve, então a Eva foi repassando os conhecimentos que ela tinha, né, e foi chegando outras pessoas, voluntários, que foi somando. E aí a gente teve, na escola hoje, uma professora é ex-aluna, né, está formando agora, eu sou voluntária, a mãe, não estudei porque quando a escola chegou eu já era um pouco maior, né, assim, mas todas as 4 professoras são da comunidade, né, então assim, a gente tem essa importância na escola de que a gente quer formar as pessoas da comunidade, então uma exigência que a gente faz é que o professor seja da comunidade, né? Então, assim, não é uma coisa que eu vou me aposentar lá na escola. Então, o que eu sei, quando chegou um menino que estudou lá, agora está na hora de eu repassar o que eu aprendi, o que eu sei para essa outra criança. Se ela quiser ser professora também, ela é da comunidade, então ela vai ter essa oportunidade aqui, né, de estudar. Como fazer, né, como dar andamento, ou seja, nessa formação continuada, para as pessoas que têm pouco acesso, né? Como chega? E quando você tem, como que você paga? Né? Porque tem essa questão. Então, a formação ela acaba, muitas vezes, sendo cara, né? Para o pessoal que está, ou seja, né? Então, para a gente, quando eu falo de Monte Azul, né? Quando eu falo do extremo sul de São Paulo, né? A gente está muito na periferia. Né? Então, é difícil, né? E assim, e o nosso salário, né? Não dá. Então, você pega, por exemplo, tem lá uma professora com 5 filhos, 4, ela não vai conseguir pagar uma formação, né? Assim, porque é caro demais. Então, claro, agora a gente tem Mainumbi, né? Que então tem esse caminho e que traz essa base muito forte, mas como dar continuidade? Então, falando da realidade da creche, né, da Monte Azul. Então, as professoras trabalham 8 horas, né? Então, estava falando, agora que não lembro, com uma pessoa na hora do almoço. Então, a gente tem uma sala de berçário com 21 bebês, um berçário maior com 27 bebês, né? Então, assim, são muitas crianças mesmo, mas a gente precisa, então, nós somos conveniados, e a gente precisa, então, desse convênio para sobreviver, porque a gente não consegue colocar, nós temos 3 creches, 200 mil ali mês, a gente não consegue isso, né? Então, a gente precisa desse convênio, e é importante o convênio com a prefeitura, a gente tem muitos ganhos, né? Somos muito gratos mesmo, porque eu acho que a gente também tem essa parceria. Tem as dificuldades, mas a gente também tem, como o Isaú falou, né? A gente tem os percalços ali, mas a gente tem que agradecer também essa parceria, porque é ela que nos mantém ali, né? Agora tem uma exigência da prefeitura que as professoras façam 4 horas de formação por semana, né? Então, ela tem 2 horas por semana. Cada professora precisa fazer uma formação no qual nós, coordenadores pedagógicos, então, fazemos essa formação, e tem mais 2 horas de formação individual, onde ela vai fazer diário de classe, diário de bordo, enfim, né? Na verdade, ainda tem a formação da cidade,
que a prefeitura, né, que eles mandam uma vez por mês, que tem que ter aí esse caminho. Então, é uma loucura, né? É importante a formação, claro, claro que é importante, né, essa formação, você sentar, você poder discutir, e aí a gente tem que, então, fazer entre a formação que vem da DRE, ou seja, da Secretaria de Educação, mais pedagogia Waldorf, né, mais o nosso, cumprir ali aquilo que a gente tem e que a gente preza, que é o nosso PP, né, o nosso plano pedagógico. Né? Então, como fazer isso? Assim? Então, é sempre uma saia muito justa. Como fazer isso? Eu falo aqui, estou compactuando com as meninas, porque é isso, né? Como que a gente faz, então, esse caminho, né? De ter que estudar as épocas, né? Pensar e daí ainda essa formação junto. Então, é bastante complicado. E aí, quando a gente fala da formação, né? Waldorf, ou seja, né, fazer esse caminho, aí a gente esbarra na questão financeira. Então, eu vou enfatizando essa questão financeira, assim, porque queria que na vida isso também fosse diferente, né? Então, essa é minha queixa, ou seja, o meu olhar, assim, com um aperto no coração, assim, né? O quanto que essas formações também poderiam ser mais acessíveis, sabe? Para que, então, nós estamos aqui para olhar para uma escola pública, Waldorf, que ela chegue, né, mas também que essa formação possa chegar, sabe, para esses docentes, né, de forma que às vezes, assim, e aí também quando a gente tem, né, então, quando você tem essa bolsa de estudo também, né, quando você ganha essa bolsa, quando você tem essa inclusão, o que é essa inclusão? E o que é incluir também esse professor, né, nesse caminho de fazer, né, estar nas formações e ter uma bolsa, né? E aí a minha pergunta é o que é incluir esse professor lá, né? Então, esse também é meu calcanhar aqui, né? Então, porque não é tão fácil assim, né? Então, principalmente se você é periférico, se você é pobre, se você é preto, né? Então, isso é uma questão muito séria, né? Então, você estar numa formação, ter uma bolsa, estar na inclusão, tem algumas questões que aí a gente precisa olhar, né? A gente precisa olhar com muito carinho, porque ela pode ser por um lado bom, mas por um outro lado dolorido. E se ela é dolorida, aí a gente tem que começar a pensar, Sim. Né? Então, eu pego a palavra inclusão e aí, no coração de cada um, como é que a gente olha para isso? Então, só para falar um pouquinho, teve uma época na Monte Azul que eu dei aula para alfabetização de adultos. Então, neste grupo tinha gente com 14 anos e uma senhora com quase 60 anos, a dona Margarida. E tinha o seu Toninho, que, né? E aí, assim, como que eles falavam assim, não, mas eu não sei ler, eu não consigo. E eu falava assim, seu Toninho, me conta como que você fazia na sua horta. Como é que você fazia lá? Dona Margarida, como é que você... E aí a gente trocava. Então, um dia a gente falava, vamos fazer uma leitura visual, assim. Tragam lá os produtos que vocês usam em casa. O que é isso? Ah, isso é o Omo, isso aqui. Isso é o Colgate. Eu falei, então, vocês sabem, então tinha essa leitura visual. Então, só estou falando isso para ilustrar um pouco, né? Porque aí eu saio desse papel de que só eu sei, né? E o outro, né? Então, como que a gente faz isso, né? Então, como que a gente junta esses saberes? E também, né, Thelma, uma coisa legal que você está trazendo é para chegar nesse diálogo, né, que todos nós somos aprendizes, esse professor que ensina tem que saber estar nesse lugar. Sim. De ser um professor aprendiz, como a Constância falou. E o que você está trazendo também, gente, é uma coisa muito importante, porque nós temos 23 formações de professores no país, né, hoje. E essa é uma questão, como é que você faz para ter uma permanência das pessoas que precisam ser incluídas? Se a gente quer melhorar nossas escolas, ter mais diversidade de professores, né? Como é que a gente faz esse passo? Então tem alguns desafios na formação de professores mesmo, né? Se a gente está numa sociedade visando o bem comum,
Se a gente está vivendo dentro de um, o que falta para a gente se alinhar enquanto sociedade? Isso, para mim, é uma questão que ressoa muito profundamente quando, no mesmo ambiente antroposófico, uma escola social traz tantas questões, enquanto a escola privada tem respostas de tantas questões. Ou talvez poderia tentar encontrar essas respostas. Aí a minha pergunta vai meio que assim, e aí, como que é a conversa do Waldorf particular com o Waldorf social? Está caminhando ou está cada um cuidando de si? Uma ótima pergunta que você está trazendo. Porque, na verdade, aqui nós temos a Escola Rudolf Steiner, por exemplo, que é a maior escola do Brasil, está lá em São Paulo, que mantém financeiramente a escola da LEA, a Escola de Resiliência do Horizonte Azul, que é uma maneira de fazer essa parceria, mas ainda assim cada um está no seu lugar, né? Então existem muitos desafios ainda, porque nós, a pedagogia Waldorf, talvez, não sei se você possa comentar, nos países como os nossos, que tem muita desigualdade social, né, pela nossa história, né, pela história do Brasil, por exemplo, como é que cada um chega nesse lugar de ter mais recursos ou não, ficou mais elitizada, o que seria uma escola comunitária em qualquer outro país que não é tão desigual como a gente. Então é um desafio nosso. Então, estar nessa roda hoje com essas escolas aqui, nesse momento, para a gente é um grande ganho. Começarmos a aparecer diferente e falar como é que isso pode ser transformado, né? Mas ainda é uma questão. Como é teu nome? Eu me chamo Tamara. Tamara. Então, eu acho muito pertinente essa sua pergunta e eu acho que é assim, urgente, premente, já estamos muito atrasados em relação a essa sua colocação, né? A gente precisa estar muito mais acordado, um trabalho muito mais conjunto, né? Hoje a gente tem o Colégio Micael, que está aqui representado e vai falar um pouco da iniciativa deles. A gente tem iniciativas muito bonitas, muito interessantes, mas eu me interessa que a gente precisa caminhar numa construção conjunta muito mais, né? Então é linda a escola de resiliência. Ninguém pode morrer dentro dessa sala sem ter ido visitar, né? Ou a escola onde a Nicolai trabalha. Ninguém pode morrer sem ver esses lugares, porque eles são incríveis mesmo, né? Mas seria mais legal se a gente tivesse essa escola juntas, né? É um ideal para o qual a gente precisa caminhar, porque politicamente falando, não existe a questão de a gente precisa social e da escola não social. São questões. É uma coisa só, né? E essa junção ela precisa acontecer e a gente precisa caminhar um pouquinho mais rápido nisso, né? E as crianças precisam viver essa diversidade, porque na diversidade que elas vão aprender a se relacionar e a ser um cidadão político e a governar politicamente para todos e não para os seus iguais, né? Então, eu vou agora governar pelos brancos, de olhos azuis, de cabelos crespos, né? Não é isso, a gente tem uma outra função política, né? Então, isso a gente aprende aonde, né? É ali, né? Nesse momento que a gente vai aprender isso, não é intelectualmente, a gente vai viver isso conjuntamente. Então, esse trabalho é um trabalho que a gente precisa andar mais nele, né? E eu acho que isso que está sendo feito aqui é um caminho, mas ele precisa, por isso que a federação tem tanto esse interesse disso, isso progredir e a gente trazer isso mais e mais para dentro das escolas. E essa questão social sempre foi muito latente em mim, de uma forma inconsciente, que eu falei, como que uma escola para filhos de funcionários de fábrica se tornou tão elitizada, né? E estava difícil de engolir isso dentro de um processo biográfico. E dentro da minha formação foi jogada uma semente, uma pessoa que foi uma das fundadoras da Associação Comunitária Pequeno Príncipe. Você já conheceu essa e essa e essa? Porque eu não tinha referência, sabe? Eu estava buscando. E como foi importante isso para mim? Por quê?
Através dessa inquietação, eu conheci essa associação e conheci um pouquinho da história. Estava no processo de fazer o meu TCC, estava já assim, quase prontinho, deu uma guinada e eu fui contar a história desse lugar. E ao contar essa história, né, levando essa questão social que era latente, eu estava na presença de várias pessoas, se eu tinha voz, por que não usar? E eu percebi que várias pessoas também queriam saber e não sabiam disso. Muitas pessoas têm esse interesse, têm essas questões, mas não sabiam que existia essa associação comunitária Pequeno Príncipe, que existe a Monte Azul, que existe tantas outras e que existe esse movimento. Agora que eu voltei, a hora que eu entrei em contato, estou entendendo um pouco melhor. Ah, nossa, Pri, existe. E muitos indo buscar fora, sabe? Tem dentro do próprio país essa caminhada. Então eu percebo que dentro tem duas questões aqui, né? Como que essa professora que está ali na periferia, no extremo sul, com as suas questões, chega dentro de uma formação, mas também como está sendo levada essa questão dentro das formações. Porque deu abertura, sabe, assim, a partir do momento que eu, mais alguns amigos que estavam com essas questões, trouxemos para o TCC, deu abertura para levar para as outras turmas, também, que agora vai ser possível falar um pouco mais. Mas como está sendo abordado? Como essas instituições estão abordando essa formação? Trabalhando isso que é tão necessário para a gente chegar no que você está falando, que não precisa ter essa separação, né? Não precisa não juntar e tem a resposta aqui. E separar, tá? Um continua sem querer, está prejudicando, sem perceber. Porque da ponte para lá, as professoras estão sem sequer formação, sem direito da formação garantido para poder colocar uma pedagogia nova nas salas de aula. Quando vem do lado, elas ou não, mas elas têm condições de ter essa formação e elas não estão atendendo as crianças que estão do ponte para cá. Então, é uma vontade social de transformação, mas tem um paradoxo aí, que não está chegando nos pais. E está pesando para um lado, enquanto o outro lado não está percebendo que esse texto também está nessa metodologia. É muito estranho isso, mas me parece que está acontecendo. Não tem que ser responsabilidade da escola social, o que é responsabilidade de todos. Sem crítica. A gente, como federação, cada vez mais a gente está se empenhando que isso realmente aconteça. Né? Porque não dá mais para esperar. Nada de deixar que o negócio se propicie, isso acontecer naturalmente, isso não vai. Então, esse ponto aqui, ele representa essa ação. E cada vez mais a gente vai agir para isso que foi feito. A gente tem que fazer que caminhemos firmes, contínuos nessa questão. E isso é um caminho que tem que ser aberto e as pessoas, adolescentes, né? Então, pessoas como Rita, Thelma e outros mais que não sei nomes, estão já fazendo esse caminho. E agora a gente pega isso também como uma missão da federação. Não há mais. E esse congresso ele é bem propício para isso. Né? É o eu que chegou finalmente de uma forma no Brasil, que agora a gente não dá para voltar e ainda querer ser. A gente tem que ser adulto para fazer isso de frente. Então, são caminhos e a gente está tendo isso, com certeza, é um caminho de crescimento. Né? E aí a gente abre espaço para as pessoas falarem e conhecer o conhecimento dessas escolas, dessas associações, desse movimento de escolas que estão à frente disso, faz com que isso se propague. Né? A Constância vem cá que eu venho trazer isso para mostrar por isso. Y es fácil. Escuché muchas veces el año 2019, muchas veces. Yo creo que los 100 años de la pedagogía Waldorf trajeron algo como en 1992, los 500 años de la conquista de América. Eso siento yo. Como
despertar a pensar la pedagogía Waldorf desde acá, desde nuestros territorios, con nuestras historias de vida y con la fuerza espiritual de este continente en el que convergen y se mixturan, no solo conviven, se mixturan, se entretejen las historias de todos los continentes. Y eso yo hoy lo percibí acá muy fuerte. Estamos en un momento nuevo de la pedagogía Waldorf y nosotros como continente tenemos una responsabilidad, porque tenemos una posibilidad también. Yo no conozco todo el mundo, pero en ningún lugar de los que conozco, como en nuestro continente, las preguntas están tan cruzadas, superpuestas, y al mismo tiempo la sociedad tan polarizada. Entonces, frente a todo eso que a mí me duele y me entusiasma por igual, la formación docente básica, que es la que yo hago en un profesorado de formación docente, y la continua, que es la que queremos despertar en quienes quieren ser maestros, profesores. Que quien desee ser maestro, profesor, quiera seguir aprendiendo, quiera seguir siendo aprendiz. Trabajar así es una posibilidad única. O sea, estar en un aula, en una sala de clase, es trabajar con todo eso. Para mí, lo que nos falta es entender que nuestras historias de vida están en un territorio que tiene detrás un conocimiento ancestral y arraigado que necesita ser reconocido así, como un conocimiento ancestral, arraigado, vivo y muy eficaz para resolver problemas. Você está falando, então, que ponto que falta na formação de professores é valorizar o conhecimento ancestral enraizado das pessoas que moram nos territórios. Sí, no solo como personas, sino como historias colectivas de los territorios. Que las personas traemos, pero no son de las personas, son de los colectivos. Y ahí la pedagogía Waldorf tiene mucho para ofrecer y mucho para aprender también. ¿Sí? Entonces, ¿cómo? Desde mi experiencia, la observación goetheanística ayuda. Aprender a observar de esa manera ayuda a abrirnos a lo que pasa y a preguntarnos por lo que no vemos. Junto con eso, lo que, bueno, ya dijeron, el fortalecimiento individual, que tiene que ser genealógico, retrospectivo hacia los ancestros personales y también del lugar en el que elegimos nacer, porque estamos acá, porque elegimos nacer acá. Escolhemos nascer aqui no Brasil, né, Luísa? Eso, o en Argentina. Y
y animarnos a que la práctica tenga todo eso, el concepto vivo. En este continente el concepto está vivo, no está escrito, no nos sirve para nuestros problemas el concepto como fue escrito, siempre trae preguntas nuevas, siempre necesitamos volver a mirar. Entonces, ¿estoy bien? Sí. Para nosotros, en nuestra formación docente, queremos aportar todo eso, poder aprender a mirar, fortalecernos en quienes somos, querer conocer el lugar y los pueblos de los que formamos parte, no para enseñar, sino para aprender de esos pueblos, y confiar en los caminos que la práctica nos va a permitir poner delante. Y para eso nos resulta muy valioso trabajar con las crianzas fuera de la escuela, en el barrio, en la calle, rúa, en el parque, fuera de la escuela, porque la escuela pone mediaciones. Entonces, quien va a ser profesor tiene que conocer a las crianzas con las que va a trabajar fuera de la escuela. Y tiene que poder dialogar con las familias antes de entrar a la escuela. Y tiene que saber que para ser maestra y para hacer escuela, tiene que estar ahí y ser parte de eso. Si no, no va a poder. Si no, va a ser siempre eso que una cosa otra, linda, cálida, mejor esta que esta otra, pero no va a ser eso que queremos que sea. Entonces, yo creo que eso. Tengo un montón de imágenes de hoy cuando escuchaba la escuela que irradia comunidad y que se nutre de la comunidad, la relación entre el territorio y las historias de vida y la comunidad. La importancia, esto que traían Mauricio y no me acuerdo, Clea, de defender nuestros derechos con dignidad y con libertad. Que el derecho, también como docente, como maestro, como profesor, ¿no? Esa tensión también está. Como maestra, bueno, mi derecho, mi libertad. Bueno, junto, mi derecho en libertad. Entonces, otro recurso en la formación es encontrar formas de ser parte de la tierra, espiritualmente parte de la tierra. Y, bueno, tener una intención, traerla, mirar, preguntarnos, preguntar, escuchar, tomar y hacer. Y volver a mirar cuál es mi intención y cómo la construyo. Y encontrarnos mucho más. Desde nuestro continente, encontrarnos. Porque hay conceptos que son propios de
las cosmovisiones de ese saber ancestral, esa epistemología diferente que está en nuestra tierra, que tienen mucho potencial. Yo tengo, como aprendí, la idea de matriz de pensamiento de nuestra América. ¿Qué es? Es que acá todo lo que llega vive diferente. Acá pensamos distinto, sentimos distinto, a nuestra manera. ¿Cómo es esa manera? Yo tenía un concepto de Silvia Rivera Cusicanqui, sé que Cristina la conoce, pero del mundo yejé, el mundo chitsi, una palabra aymara, un mundo entramado, mezclado, mestizo, con tensiones, pero sin pinche, sin brigar, pero con tensión. Con tensión. Y hoy aprendí uno que ya voy a estudiar, que es el movimiento Chai. Esas formas nuestras de pensar el encuentro son las que tenemos que aprender antes de ir al aula, para poder esencializarnos sin perder nuestra identidad antroposófica ni nuestra identidad territorial. Y creo que ya. Quando você fala de formação e formação continuada, eu penso que a palavra já disse essa questão continuada. No sistema Waldorf, eu não sei como funciona. Nas escolas públicas estaduais de Mato Grosso, onde os professores têm que pegar várias aulas, é muito difícil ter esse tempo para a sua formação. Para fazer leituras que não sejam só para dar aulas, mas conhecimento formal mesmo, para você se nutrir. Então, um tempo para si, para você pensar e você está sendo ali, qual é o seu momento agora. Porque se a gente, do pouco que eu sei da filosofia, o Waldorf, ele só tem a noção do que é necessário porque ele observa. Observa os filhos, os comunidades, os trabalhando naquela sociedade mesmo. Então isso é muito interessante. Qual é o nosso papel hoje, em pleno século XXI, de estar se observando e observando o outro? Dentro do que ela trouxe muito bem, que são essa forma de observar, de sentir o mundo, de organizar o mundo, várias pessoas, várias sociedades no mundo têm. E muitas vezes não são iguais. Para quem ela disse que veio para as Américas, ele tinha uma visão de mundo que era completamente diferente dos que estavam aqui, que estão aqui ainda, e existem. E, como vocês mesmos falaram, os que vieram antes, não existe uma fórmula para fazer isso, a não ser observar e ver como eu posso fazer essas transformações. Se são necessárias transformações, e mesmo assim, tem palavras que entram muito no nosso cotidiano, que é o seguinte: eu estou há mais ou menos uns 30 anos com o chavante ou entre o chavante? Porque esse tem uma diferença. Então, por exemplo, quem vai trabalhar com povos indígenas, culturas indígenas, muitos estudos e pesquisas foram feitos sobre o povo indígena. Agora, no caminho que eu estou, por exemplo, a mesma e fazendo há muito tempo também, fazendo vivência ou palestra, por exemplo, hoje eu parei mais de fazer, por exemplo, vivência e palestra, mas eu estive em Campinas, que tem uma universidade de Unicamp que trabalha muito pesquisa de línguas indígenas, com povos indígenas, porém, eu respondi na mesma época a mesma pergunta
Tinha um lugar, por exemplo, como Canarana, ou Agogô, no Mato Grosso, no interior, isso. Então, não tinha uma universidade. Então, sempre pesquisadores, que era o seguinte. É verdade que o índio anda pelado? Então eu fiquei pensando isso também, como existe ciência, porque uma pessoa falou isso. A volta fundamenta porque não é ciência. Por que é ciência? Por que serve a ciência? Para que serve saber? Por que serve o conhecimento? É que também isso. Então, assim, esse é o momento da gente refletir. E penso que o pioneiro e o pioneirismo sempre tem um desafio. A gente não sabe o que vamos. E quando a gente fala de escolas sociais, a gente sabe que essas escolas têm muita multiplicidade dentro também. E a gente sabe o quanto é importante para alguém que está à frente, enquanto tutor, enquanto professor, que está ali protestando algo, que esse professor tenha o mínimo ou alguma sensibilidade para entender que nós somos um país tão múltiplo e entender as dificuldades que o nosso país tem, né? E uma dessas dificuldades pega o povo preto assim, de uma forma tão covarde, né? E quando a gente entra no curso alto, muitas vezes é muito difícil continuar, porque é um lugar que você está se nutrindo ao mesmo tempo que você está sentindo tanta dor, porque aquele professor não está preparado para lidar com sua realidade, com sua etnia, com sua ancestralidade, né? E aí, quando você traz essa ancestralidade, muitas vezes, não, isso não é mal, né? Ou então está muito astralizado, né? E então, pensar nessa formação dos professores, né? O quanto é importante o professor saber lidar com essa multiplicidade, porque o nosso país tem dimensões imensas, né? Não dá para querer achar que porque esse espaço ele é ocupado majoritariamente por pessoas brancas, que ele precisa chegar no conselho. Porque não é a realidade do nosso país, não é essa. A grande maioria da população desse país não é branca. Então, por que essa pedagogia ainda não se adaptou às realidades, sendo uma pedagogia que está preocupada com o social, né? Então, onde é que está aqueles princípios da primeira fala, cada uma das crianças que precisam estar nessa escola, e as que conseguem chegar, eu sou uma dessas, eu consegui chegar no curso. Mas foi tão difícil permanecer, eu vi tantos amigos desistindo, amigos pretos, porque não aguentavam mais passar por certas dores. E aí esses amigos ouviam palavras assim, porque não estava pronto, sabe? Porque não é volume suficiente para dar nesse espaço. Então, é uma infecção, né? Onde a pessoa que está passando pela situação se torna o próprio responsável por aquela situação, e não é assim, né? Então, a gente precisa muito dessa delicadeza, né? De olhar para o nosso companheiro ali, para o nosso parente, né? Para as pessoas que não têm o mesmo tom de pele que a gente, e compreender que tem uma ferida colonial aí muito antiga, né? E não é para lugar de culpa, e sim de responsabilidade. Porque quando eu me sinto culpado, eu não preciso fazer nada com isso. Acabou de então deixa como está. Mas quando eu me responsabilizo por isso, eu busco uma diferença, eu busco uma mudança. Então, eu queria, assim, agradecer demais esse encontro. Eu acho que se a primeira Waldorf que tivesse nascido hoje, ela ia ser uma escola social, sabe? Eu enxergo a Waldorf assim num caminho bifurcado, assim num caminho progressista e um caminho mais conservador, né? E a gente não pode deixar esse movimento parar, a gente não pode se deixar levar por esse lugar conservador e remar com a maré. A gente tem que buscar remar contra essa maré. A gente tem que buscar o movimento e o progresso, não a mineralização. Porque essa mineralização, ela custa até a vida de outras pessoas. Nós temos um país muito grande, com regiões, por si só, nós são cada países, a cultura é muito diferente, muitos pensamentos. Então, evidentemente que a gente tem uma base filosófica do olhar que lembrar, sabe, de dar, isso não vai mudar, mas a forma como essa cultura vai influenciar, a forma que a gente dá o conteúdo, isso é evidente.
E aí, quando a Melanie diz, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, quantas vezes as pessoas se fizeram essa pergunta, né? Isso não tocou os outros, isso não é fala. Isso me incomoda muito, né? A gente está dizendo família Val, professor Val, isso a gente está colocando em caixinhas também. E muitas vezes a gente olha uma coisa que a gente poderia fazer, mas a gente ainda não está apropriado do conhecimento suficiente para ser audacioso em mudar a forma de dar aquele conteúdo. Né? Então, isso me preocupa muito, porque a formação vem sendo replicada e a gente tem problemas profundos e graves no nosso país. E eu vou falar da minha região em particular, que é o Nordeste. Então, eu acho que a gente tem que olhar para essa formação com muito cuidado mesmo. Não se pode estar importando uma pedagogia. A gente fala dessa questão do pensar, de desenvolver na criança a capacidade de se criticar. Então, como nós saímos da conversação, não vamos criticar e não vamos pensar, e como vamos ser verdadeiros no passado pensando. Me preocupa também a sobrecarga dos professores, né? Que muitas vezes, em algumas escolas que eu passei, eu vejo em alguns pedestais e... mas isso não é do professor Paulo, como se a gente tivesse um padrão, né, de comportamento e as nossas individualidades não existissem mais. Né? Quando a gente pensa que a escola tem famílias, que professores vêm de famílias, que tem problemas familiares e que naquela roda, onde não existe melhor e pior, ele está ocupando naquele momento o espaço de ser professor, mas ele pode ter sido pai ou mãe, avó, tutor, mas é família, né? E isso, muitas vezes, eu percebo que é um ponto de conflito entre as famílias e os professores, né? Que ficam cabos de guerra, achando que o que estão fazendo é o melhor para a criança. Então, eu estou colocando aqui só as minhas tensões e preocupações, e hoje mais uma, que é essa questão da inclusão.